Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica de Jovens Seguidores de Cristo. O tema desta quinta aula é Refugiados, um problema da atualidade? Uma pergunta. O texto que iremos meditar de início é Êxodo 23, versículo 9, que diz assim: Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, vós não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração do estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Resumo: numa época em que refugiados são perseguidos e marginalizados, a igreja deve servir como exemplo de acolhimento e hospitalidade. Não podemos nos esquecer disso. O princípio da hospitalidade e acolhimento. Lembrando que entre ali os refugiados existem irmãos nossos em Cristo. Não são todos, mas dentre ali os refugiados existem também cristãos, porque a igreja sofre uma grande perseguição na África, na Ásia e alguns lugares da Europa. Até mesmo aqui na América, como se nós temos visto alguns países com perseguição, Colômbia, Venezuela. Então nós temos que estar com o coração apto para fazer a vontade de Deus, praticando a hospitalidade e o acolhimento. E a nossa aula tem 3 objetivos. Primeiro, conceituar o que é refugiado, falar um pouco sobre a crise desses refugiados e a postura da igreja diante desses refugiados. Ao longo da história da humanidade, veja bem, por motivos religiosos, sociais, políticos, milhares de famílias tiveram que abandonar seus lares, suas nações, seus países, em busca de proteção em outras nações. Por que isso? Porque elas passaram a ser oprimidas. E nós temos que entender que existe uma diferença entre refugiados e migrantes. Refugiados não são migrantes. Então, nós temos refugiados e temos migrantes. Refugiados e nós temos migrantes, ok? Refugiados e migrantes. Qual é o conceito de refugiado? Na nossa revista, nós temos aqui, diz assim: refugiado significa muito mais que um estrangeiro. Refugiado é aquele que está em busca de proteção, de segurança, tentando escapar de um perigo de sua terra natal. Então, refugiados são aqueles que fogem da sua terra natal, procuram abrigo, segurança, proteção em outras terras. Existem refugiados deslocados dentro de seus próprios países, ele sai de uma cidade, sai de um estado e vai para outro, e existem também refugiados que mudam de países, ok? E o que são os migrantes? Migrantes são aqueles que saem da sua cidade, do seu estado ou do seu país, buscando melhores condições de vida. Eles não estão fugindo de uma opressão, eles estão buscando condições melhores. Eles saíram porque eles quiseram buscar condição. O refugiado sai porque ele está sendo oprimido, está com perigo de vida, né? Ele sai buscando proteção e segurança. Então existe uma grande diferença entre refugiado e entre migrantes, ok? Nós podemos ver na história bíblica que o povo hebreu foi um povo que habitou estrangeiro em várias terras. Por vários períodos, por várias épocas, ele foi habitar em outras terras. Então é um povo que viveu na pele o que é ser estrangeiro. É um povo que viveu na pele também o que é ser um refugiado.
porque eles foram oprimidos em determinados lugares onde eles foram fora de suas terras. Então veja, o povo hebreu, se você observar a história ali de José, seus filhos, Jacó, José foi para o Egito. Houve uma grande fome na terra e no Egito havia provisão. Então os hebreus ali, a descendência, Jacó e seus filhos, saíram da terra de Canaã e migraram para o Egito, buscando uma melhor qualidade de vida, porque não tinha alimento na terra. Descobriram que José estava lá, José os levou para darem uma melhor qualidade de vida. Então eles migraram da terra de Canaã para a terra do Egito. Porém, se nós formos ler Gênesis no capítulo 15, nós vamos descobrir qual o motivo real do povo de Deus descer para o Egito. Gênesis 15, 13 diz assim: então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Ou seja, o povo desceu para o Egito para ser afligido, escravizado por 400 anos. Deus queria dar um ensinamento para o povo. Então, os hebreus, eles migraram e viveram como estrangeiros ali em meio ao Egito durante 2, 3 gerações, até que José morreu, filho de Faraó morreu, e a lembrança do que José tinha feito pelo Egito. Então, aproximadamente durante 200 anos, o povo hebreu, a descendência de Jacó, viveu no Egito como migrantes, como estrangeiros. Porém, eles começaram a ser afligidos, oprimidos, tratados como escravos em terra estranha. Se nós formos para Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, do versículo 11 ao 14, que diz assim, e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e que todo trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os servi com dureza. Então, ou seja, o versículo 8, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito e não conheceram a José. Então, depois que essa nova linhagem de Faraó veio a existir, que não conhecia José, eles deixaram de ser estrangeiros e passaram a ser escravos, aflitos, refugiados. Então o povo hebreu pôde sentir o que é isso. Aí Deus se levanta no Êxodo para tirar o povo do Egito, levar eles para uma outra terra, o papel da redenção, do resgatador. Nós temos também a figura que Deus nos mostra na sua palavra, da proteção ao refugiado ou estrangeiro. Nós não vemos a palavra refugiado, nós vemos a palavra estrangeiro na Bíblia, ok? Estrangeiro é aquele que não habita na sua terra, ou por vontade própria, né, o migrante, ou por alguma imposição. Então os hebreus desceram para o Egito por causa da fome. Eles estavam sendo afligidos pela fome, ok? Então nós temos vários textos que nos falam sobre a proteção. Vamos ler algum desses textos. Lá em Êxodo 23, Êxodo 23, versículo 9, é o texto que nós... Êxodo 23, 9, é o primeiro texto que nós lemos, ok? Então nós vamos para o 12:49. Êxodo 12, 49. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Ou seja, eu não posso tratar desigualmente ao estrangeiro. Aí lá em Levítico 19. Vamos para Levítico 19,
33 e 34. Vamos lá. Levítico 19, 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio 24. Vamos lá. Deuteronômio 24, 19. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Ou seja, quando eu ajudo o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre, o refugiado, Deus abençoa o meu trabalho. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faça isso. Glória a Jesus. Aí nós temos ali também Isaías 56. Vai lá. Isaías 56, verso 3 ao 6. Que diz assim: E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: De todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conselho. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno, darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos do estrangeiro que se chegarem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Ou seja, o estrangeiro tem lugar no meio do povo de Deus. Então nós temos que trabalhar. Jeremias 7, 6. Jeremias 7, 6 e 7, que diz assim: Se não oprimides o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangues inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Aí vem Zacarias 7:10. Vamos lá, Zacarias 7:10. E não oprimirás a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Aí vem Malaquias 3:5. E chegai-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão e do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus vai se levantar em juízo contra aqueles que pervertem o direito do estrangeiro, que nós já vimos que é de ser acolhido no meio do nosso povo, que é de ter direito ali a se alimentar com o povo, juntamente com os pobres, com as viúvas e com os órfãos. Então, esse é o direito de proteção ao estrangeiro que está no meio de nós. Nós temos que ver também, vamos para Mateus 2:13. Mateus 2:13, que diz assim: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o
matar. Então nós vemos que também Jesus foi estrangeiro, que Jesus foi um refugiado. Jesus, com seus pais, assim que nasceu, eles fugiram para o Egito, fugindo da fúria de Herodes, que tinha determinado que as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. Herodes queria matar a Jesus, estava oprimindo. Então ele teve que fugir da sua terra, ir para uma terra estranha, um outro país, se refugiar. Jesus foi um refugiado. E por que Jesus teve que passar por isso? Isso era uma profecia bíblica, porque tem um texto que fala que o meu filho eu chamarei do Egito. Vamos para Hebreu 2. Hebreu 2, 17, 18. Hebreu 2, 17, 18, nós vamos entender por que Jesus foi um refugiado. Veja, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Os irmãos, nós temos irmãos sendo refugiados, ele também foi. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus foi um refugiado para que ele pudesse se compadecer de nós, daqueles que são refugiados, daqueles que sofrem e são oprimidos. Então com isso nós temos um pouco do conceito de refugiado, ok? Temos um pouco deste conceito de refugiado. Nós temos que entender, por mais numerosos que sejam os estrangeiros, né, aquele povo que sai e vai habitar uma terra, por mais numerosos que eles possam ser, eles são sempre vulneráveis. Por que eles são vulneráveis? Porque eles não detêm poder político. Eles não detêm o poder político e legal de uma nação. Então o Egito não era um local de refúgio para o povo ali, mas era um local de opressão, de trabalho penoso. E nós vemos que, como eu disse, né, os estrangeiros, por mais numerosos que são, eles são vulneráveis porque não detêm poder político e legal na nação. Eles não têm poder de influenciar, de determinar leis, de nada. Eles estão extremamente vulneráveis ao governo e ao povo da onde eles estão. E nós vemos que na Bíblia existe um quarteto dos vulneráveis, né? Órfãos são vulneráveis, viúvas são vulneráveis, pobres são vulneráveis e os estrangeiros são vulneráveis. E são a favor desses que Deus se levanta e exige de nós, seus servos, que pratiquemos justiça, que nós cuidemos deles. Lembra o que o Tiago fala? A verdadeira religião é cuidar desse quarteto, dos órfãos, das viúvas, estrangeiros, de pobres, praticando também aquilo que nós chamamos, que nós vamos ver mais à frente, de hospitalidade. Então, por esse motivo, sempre que Deus exortava uma nação, exortava a nação israelita sobre a necessidade de proteção e cuidado aos estrangeiros, fazia que o povo se recordasse do seu período tenebroso que passou como estrangeiro na terra do Egito. Então Deus permitiu o povo passar por esse sofrimento no Egito para ele se compadecer dos estrangeiros. Deus permitiu que Jesus fosse um refugiado, um estrangeiro em terra estranha, para ele poder sentir, sofrer, passar por tudo aquilo que nós passamos. Por isso que ele teve autoridade para levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores e sofrimentos. Porque em tudo que nós somos tentados, ele foi tentado. Porém, ele venceu, ele não pecou. Ok? E com isso nós vemos que os gentios, né, os estrangeiros, não podem ser explorados ou maltratados. E nos textos que nós vimos aqui sobre a proteção, a lei de Deus garante que os estrangeiros, né, tenham um local de proteção em meio ao povo de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ok? Então nós temos que entender o seguinte. Nós
Toda essa reflexão nos leva a uma pergunta. Qual a razão de Deus para se preocupar tanto com o estrangeiro? Isso se deve à fragilidade social e psicológica deles. Lembra? Eles são vulneráveis. A proteção desse grupo é uma forma de se fazer justiça. E ao longo das Escrituras nós vemos Deus fazendo justiça, cobrando, enviando profetas para que este quarteto receba a justiça de Deus através das nossas ações e atitudes. Ok? E assim a gente fecha o conceito de estrangeiro. Perfeito? E nós vamos entrar para o segundo objetivo da nossa lição, que é agora nós falarmos sobre a crise dos refugiados no Brasil, na Europa, no mundo. O mundo está em crise em relação aos refugiados. E nós temos que entender se é uma crise contemporânea dos nossos dias. É a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. É a maior crise humanitária, a crise dos refugiados. Então nós temos que abrir os nossos olhos para isso, para ser bem atual. Existe uma crise na Venezuela e a Venezuela faz fronteira ali com o Brasil. Muitos refugiados da crise da Venezuela estão vindo para o Brasil. Estão buscando refúgio, o Brasil está abrindo as portas. Porém, nós temos que atentar para isso, para podermos oferecer ajuda, meios deles se sustentarem aqui enquanto persistir a crise lá. Não é simplesmente abrir a porta, nós temos que ajudar a cuidar deles, espiritual e fisicamente. E os números são alarmantes dessa crise mundial dos refugiados. Existe um relatório chamado Tendências Globais, que foi elaborado em 2015 por uma agência da ONU chamada Acnur, ACNUR, que apontou mais de 65 milhões de pessoas deslocadas por guerras e conflitos até o final daquele ano. Olha, 65 milhões estão na condição de refugiados, sendo oprimidos em seus países locais. Nesse universo de 65 milhões de pessoas, cerca de 21 milhões de pessoas já estão refugiadas ao redor do mundo. Conseguiram escapar de seus países, estão vivendo como refugiados, como vulneráveis ao redor do mundo. Cerca de 3 milhões solicitaram refúgio, mas ainda não saíram de seus países, porque estão aguardando os demais países abrirem as portas e acolherem a eles. E cerca de 40 milhões estão deslocados dentro dos seus próprios países. Exemplo, está tendo guerra num estado, eles fogem para o outro. Mas dependendo do tipo de governo, eles não têm apoio nenhum. Eles são refugiados e estão sofrendo, talvez com menos opressão em outros lugares dos países para onde elas fugiram. Ela sai da sua cidade e vai para outra. Sai daquela aflição direta, mas vai por uma outra condição que não lhe é muito propícia. Ou seja, eles são refugiados dentro dos seus próprios países. Então nós vemos milhões e milhões de pessoas. E dentro deste universo estão os cristãos que são perseguidos por defenderem a sua fé. É notório o conhecimento, principalmente de quem estuda, faz vestibular, sobre a Primavera Árabe, né? Olha que interessante, ó. A Síria tem 4,9 milhões de refugiados. O Afeganistão tem 2,7 milhões. E a Somália, 1,1 milhão. Que só esses números totalizam mais da metade dos refugiados que foi feito nesse estudo da ONU. Os países com maior número de deslocados internos: Colômbia, 6,9 milhões. A Síria, agora é Síria, não é a Síria. A Síria, 6,6 milhões de deslocados internos. E o Iraque, 4,4 milhões de deslocados internos. O Iêmen, em 2015, foi o país que mais registrou novos deslocamentos internos,
cerca de 2,5 milhões de pessoas, 9% da população do país Iêmen, se deslocou internamente por causa de perseguições. Refugiados. Olha a situação do mundo. A crise que está durante todo o mundo. E o continente europeu é uma das regiões mais afetadas pela crise dos refugiados. Isso se deve ao crescente número de migrantes que chegaram às suas fronteiras em busca de abrigo. Então eles saem da África, saem da Ásia e vão buscar abrigo na Europa. E isso gera uma crise interna. Porque além do país ter que produzir para sustentar os seus habitantes naturais, também tem que abrir espaço para os estrangeiros. E isso causa um impacto na economia. Se o país não estiver preparado, pode causar um impacto negativo na economia. Então nós temos que entender que dentro desses países, por exemplo, na Síria, há uma grande opressão por causa do terrorismo islâmico. Na Síria, tem lá o Estado Islâmico oprimindo aquele povo. No Afeganistão tem o Talibã. Na Somália tem uma milícia islâmica, Al-Shabaab, que é afiliada à Al-Qaeda. Na Nigéria tem o Boko Haram. Então, é o terrorismo islâmico que está promovendo essa grande onda de perseguição, gerando os refugiados e todo esse deslocamento interno e externo. Na Síria, logo após o advento da Primavera Árabe, lembra da Primavera Árabe? Vestibular, Primavera Árabe, que foi no final de 2010. Uma onda revolucionária de manifestações e protestos abalou o Oriente Médio e o norte da África, que desencadeou no março de ano seguinte uma guerra civil entre o governo e grupos insurgentes ligados à Al-Qaeda. Ou seja, o Estado Islâmico aproveitou-se da ocasião para ocupar o território e intensificar ainda mais a brutalidade e a sanguinolência. Ou seja, mediante uma guerra civil dentro do país, de interesses políticos, o Estado Islâmico, o terrorismo, se aproveitou e entrou para oprimir mais o povo. Então, assim está se desencadeando essa onda de refugiados, de perseguição. E lembremos, os cristãos estão no meio. E não são um pequeno número. Eles estão no meio, sofrendo com essas perseguições, com esses deslocamentos internos e externos. E estão ficando vulneráveis porque pais de famílias estão sendo mortos por não negar a sua fé, estão deixando viúvas, órfãos. Eles estão ficando pobres porque são discriminados e estão se tornando estrangeiros em terra estranha. Temos que atentar para isso. E aqui no Brasil? No Brasil existe um comitê chamado Comitê Nacional de Refugiados, que em 2016 pôde constatar que existiam 8.863 refugiados aqui no nosso país que nós recebemos, tá? E esses refugiados, ele vem da Síria, quase 2.300, da Angola, 1.400, da Colômbia, 1.100, da República do Congo, quase 1.000, e da Palestina, quase 400 pessoas. Ou seja, o Brasil está recebendo refugiados de outros países. Esse é um número de 2016, aqui não constam os da Venezuela ainda, que nós estamos acompanhando essa crise pelos noticiários, ok? E o que nós temos que ver agora? Nós, a partir desse contexto, desta crise mundial, provocada por perseguições, na sua quase maioria pelo terrorismo do Estado Islâmico, que provoca essa condição no Brasil e no mundo, tá? Nós temos que entender qual é a postura da igreja em relação aos refugiados. Abra sua Bíblia em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 12 ao 14, que diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança
e sem Deus no mundo. Aqui ele está falando dos estrangeiros, dos gentios. Aqueles que não têm a Jesus, são estrangeiros a Deus. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, ao estrangeiro, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, tanto local como estrangeiro, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, através do sacrifício de Jesus Cristo, não existe mais o estrangeiro. Através do sangue de Jesus, a barreira cai. Através de Jesus Cristo, os povos são um em Cristo. Então, nós temos que ver a postura da igreja. Nós recebemos estrangeiros, mas nós temos que ser um com esse povo. Nós os temos que o receber como um, tratar como os iguais. Se eles são cristãos ainda, temos nem o que falar. Eles são nossos irmãos, eles entram naquela linha de domésticos da fé que nós vimos na aula anterior. Lembra daquela hierarquia? Família, doméstico na fé e o mundo. No mundo ali você pode pôr refugiados. E aqueles dos refugiados que são cristãos, você sobe a hierarquia e bota aqui nos domésticos da fé. Ok? Com isso, nós temos que entender. Por que nós falamos da postura da igreja? Lembra que esse trimestre nós estamos pautados nos fundamentos teológicos que precisamos ter enraizados em nosso coração. E esses estão baseados em 3 fundamentos. Na tríade bíblica chamada criação, queda e redenção. Nós já vimos que os males do mundo são por causa do pecado, da queda do homem. Nós vemos que a solução é a redenção. Tá? E existem sinais que nos mostram que a redenção está próxima. E isso é um estudo sobre a escatologia, o fim de todas as coisas. Porque a redenção está muito ligada aos eventos escatológicos, aos eventos do fim. Então nós vamos entender qual é a postura da igreja nessa época do fim que nós temos que ter em relação aos refugiados, a esse quarteto de vulneráveis. Só que nossa ênfase agora é estrangeiros, mas isso se aplica a órfãos, viúvas e pobres também. Vamos para Mateus 24, 6. Vamos entender como que esse aspecto da redenção vai atuar na postura da igreja. Mateus 24, 6 nos dá o motivo por que existem os refugiados. Preste atenção. É assim, ó. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Esses são, aí no 8 ele fala, todas essas coisas são o princípio das dores. Então o que leva a fazer a situação que cria um refugiado? Nós vimos guerra, rumores de guerra, terrorismo, opressão. Isso é algo escatológico, é algo que está apontando para a nossa redenção, para o arrebatamento da igreja. Ok? Aí vamos lá para Lucas 21. Lucas 21, 28, que ele fala assim, ó. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Está vendo todo esse movimento dos refugiados no Brasil, no mundo, tudo isso que nós falamos? Isso é um sinal de que a nossa redenção está próxima. Por isso que você tem que ter um conhecimento aprofundado dessa doutrina da redenção, da queda e da criação. Você não pode ficar vagando neste assunto. Você tem que conhecer. Então, as guerras, rumores de guerra estão produzindo os refugiados. Mais de 65 milhões. Se atualizarmos esse número para hoje, sobe mais ainda. Então, os rumores de guerra, as guerras estão produzindo refugiados. Olha como isso está real nos nossos dias.
E Lucas 21 fala que quando isso começar a acontecer, ou seja, já está acontecendo, olhar para o alto, olhar para Jesus, que a nossa redenção está próxima, o arrebatamento da igreja está próximo. Lá em Romanos, vamos para Romanos 8. Romanos 8, 23 fala assim, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O que é isso? A saber, a redenção do nosso corpo. É quando nós teremos os nossos corpos transformados, glorificados, e subiremos para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Arrebatamento da igreja. Então nós estamos aguardando isso, né? E os refugiados é um sinal de que isso está muito próximo. Aí você vai para Romanos 16, 20, que diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Então, nós vemos aqui que esses aspectos escatológicos ficam vivos, reais nos nossos dias, por causa dessa crise dos refugiados, provocados por guerras, rumores de guerras, perseguições, terrorismos. Então nós temos que entender o que é refugiado e o que é migrante. Então refugiado é aqueles que estão fugindo por causa das perseguições geradas pelas guerras, rumores de guerras. E isso é um sinal escatológico, falando que a nossa redenção está próxima. Então, como nós vimos durante esse trimestre, nós temos que ter o conceito forte da criação, queda e redenção. Deus criou tudo bom, o homem pecou, o mal passou a reinar, porém existe uma redenção para nós. E os sinais, que é a fome, pobreza, refugiados, violência, o que nós vamos estudar ao longo desse trimestre, são os sinais que já estão apontando que a nossa redenção está próxima. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Ele diz, certamente venho. E a igreja diz, ora vem, Senhor Jesus. Ok? E qual é a nossa postura em relação a esses eventos escatológicos que nos apontam para a redenção, para o fim? Além de nós termos que dar, receber, acolher, proporcionar a justiça a esse quarteto do vulnerável, órfão, viúva, pobre e estrangeiro, nós temos que ajudá-los de forma espiritual, usando as armas espirituais. E nós temos que praticar aquilo que nós chamamos de oração e hospitalidade. Nós somos instados, funcionados a interceder pelos estrangeiros, pelos refugiados, para que recebam proteção e sustento. Se você nunca orou pela igreja que está sendo perseguida na Ásia, África, Europa, aqui na América, se você nunca orou pelos refugiados, pelos estrangeiros que são vulneráveis, estão sendo oprimidos, estão sofrendo psicologicamente, fisicamente, comece a orar por isso. Ora. Eles precisam receber proteção e sustento, e nós temos que orar por isso. Essa oração intercessória é um instrumento espiritual muito forte, capaz de fazer transformações no ambiente social, que aos olhos humanos são impossíveis e improváveis. Pois o foco da oração é a resposta que vem de Deus. Então, se nós queremos mudar a sociedade, orar para que os pobres não sofram, os estrangeiros, a viúva e o órfão, nós temos que orar, porque é Deus que vai dar a resposta. Ok? Nós temos que ter esse tipo de oração, para que Deus nos ajude a proporcionar o bem e a justiça para eles. Então nós temos que orar pela saúde, pela segurança, pela família dos refugiados, né? Temos que orar pelas igrejas e pessoas que trabalham por causa das igrejas perseguidas. Tem pessoas que elas trabalham para ajudar os cristãos perseguidos. Nós temos que orar para que esse trabalho flua, prospere. Nós temos que clamar pela paz nas regiões de instabilidade, onde há perseguição, guerra, rumor de guerra,
onde há instabilidade política, social, religiosa. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, porque é uma cidade, é um país que sofre com os inimigos atacando a todo tempo de todos os lados. Recentemente vimos na mídia que mísseis foram lançados contra Israel, mas o sistema de defesa aéreo de Israel abateu aqueles mísseis. Ou seja, Israel está sendo atacado a todo tempo. Então nós temos que orar pela paz de Israel e pela paz dos países onde há instabilidade. E nós precisamos que seja promovido o acolhimento. Não é só orar, nós temos que agir. Nós oramos e nós agimos. Nós somos cheios do Espírito Santo para isso. É o poder para testemunhar, para agir. Ok? Então, como que nós agimos? Através da hospitalidade. Então nós vamos ler alguns textos. Vamos lá para Romanos 12. Abra a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 13. Que diz assim, ó: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O que é a hospitalidade? Hospitalidade, ela vem de uma palavra grega, né? Temos ela no hebraico, mas a palavra grega é filoxenia. Filoxenia. Vamos escrever isso? Filoxenia. É assim, ó. Filoxenia. Que significa filos. Filos. Aqui é a amizade. E o xenos, né? O xenos é estrangeiro. Amizade com estrangeiro. Isso significa a palavra hospitalidade. Hospitalidade. Aí você vai lá para Hebreus 13, 2, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo hospedar os anjos. Aí vem para Tito 1:8. Vamos para Tito 1:8, que diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições. Opa, desculpa, eu li Timóteo. Tito 1:8. Mas dado a hospitalidade. Paulo falando que como que nós devemos ser. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Aí lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro 4, 9. Ele fala assim, ó: sendo hospitaleiros uns para com outros, sem murmurações. Agora sim, Timóteo 3, 2. Convém, pois, que o bispo, obreiro, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então a Bíblia nos dá vários exemplos que nós devemos pôr em prática através da hospitalidade. Não só no Novo, mas não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. E a igreja, ela tem também uma responsabilidade de alçar a sua voz profética, para que o assunto seja devidamente tratado pelo poder público. Nós não podemos ficar calados. Se o poder público não está agindo em favor desse quarteto vulnerável, a igreja tem que se levantar com voz profética e intervir no mundo espiritual e no mundo físico. Nós somos cidadãos também de um país. Né? Você mora no Brasil, você é cidadão do Brasil. Se você mora em outro país, você é cidadão de outro país. E como cidadãos, nós temos uma responsabilidade perante Deus. Não estou falando de igreja, mas como cidadão, de trabalharmos juntos para refutar e pôr fim às leis injustas que oprimem os imigrantes, os
os refugiados, o pobre, o órfão e a viúva. Então, se o governo está oprimido, como cidadãos, nós temos o dever de levantar a nossa voz. E como igreja, a igreja tem o poder de alçar a sua voz profética, como aquela que clama no deserto. Ok? Nós temos que, como cidadãos, apoiar organizações sérias que trabalham nessa área. Por exemplo, ó, aqui no Brasil existe uma associação chamada Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, que ela tem ações que visam a proteção aos refugiados e a promoção da ajuda humanitária. Uma associação evangélica de juristas. E essa associação, ela fundou aqui no Brasil algo que chama assim, ó, a Frente Parlamentar Mista para Refugiados e Ajuda Humanitária, né? Sendo que a primeira contribuição dessa organização foi intermediar a vinda para o Brasil de uma família de paquistaneses, onde o chefe da família, o pai, o homem, ele estava condenado à morte por ter desrespeitado o Alcorão. E nem o próprio governo local podia ajudar ele. Então, essa associação interviu para trazer para o Brasil essa família, que eles estavam condenados à morte. E quando um cristão professa sua fé em Jesus Cristo, num país onde a crença predominante é muçulmana, né, tem ali o islamismo tomando conta desse país, eles são perseguidos e condenados à morte. Muitos não conseguem fugir. Essa agência, por exemplo, conseguiu tirar essa família de lá. Então nós temos que apoiar e ajudar essa causa. Ajudar essas organizações sérias que fazem esse trabalho. Nós temos que apoiar como cidadãos. Ok? A questão dos refugiados é um tema atual e muito complexo. Está sendo muito rápido o que está acontecendo e envolve muitas culturas, nações, políticas, economias, muitos assuntos. É muito complexo. Porém, considerando que o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, a comunidade cristã, né, a postura da igreja, você fazendo parte da igreja como membro da igreja, você fazendo parte da comunidade cristã, deve ser também um elemento de refúgio para os estrangeiros perseguidos. Assim como Deus é um alto refúgio, nós, como servos de Deus, como comunidade cristã, também devemos ser um refúgio para os estrangeiros perseguidos. Ou seja, aos cristãos, a nós, cabe, do ponto de vista prático, dar acolhimento àqueles que precisam de proteção. Fazendo isso, cuidando dos vulneráveis, nós estaremos demonstrando o nosso amor a Deus e nosso amor ao próximo, praticando a justiça, que é um atributo de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para essa situação que está acontecendo, que é um sinal escatológico da nossa redenção que está próxima. Que nós possamos agora, com as nossas forças, com os nossos bens, com aquilo que Deus tem nos dado, ajudar a igreja perseguida, ajudar os refugiados, os estrangeiros, os pobres, os órfãos e a viúva, os domésticos na fé e a nossa família. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.